Olá, estamos começando mais um podcast da Otimize aqui no OCP News. Estamos com convidados muito especiais. Eu sou o Guilherme, sou o CMO da Otimize e estou aqui com a Mike e com o Bruno da Nordic Arquitetura e Urbanismo. E gostaríamos então de conhecer quem é a Nordic Arquitetura e Urbanismo. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Tudo sou a bom, Mike, arquiteta. Olá, eu sou o Bruno. Nós dois viemos há um tempo desenvolvendo uma jornada profissional dentro da área da arquitetura, que é tomada de desafios, né? Mas muitos prazeres também. Então, nossa jornada na área, na profissão da arquitetura começou em 2013, a partir do momento que a gente se formou. Trabalhávamos antes na área como auxiliares de arquitetura, como desenhistas, em escritórios, enfim. E após formados, resolvemos trilhar juntos aí, logo montamos um escritório, porque percebemos, né, uma proximidade de pensamentos na época da faculdade ainda. Então nos aproximamos e resolvemos abrir um escritório. Mas quando a gente se forma, a gente acredita que abrir um escritório de arquitetura é simplesmente arquitetar, né? E a gente, com o tempo, vai percebendo que é muito mais do que isso. E desde sempre nós somos ligados ao Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais da universidade que nós estudávamos. Então, nós desenvolvimos pesquisas na área de planejamento urbano. Então, a Mike como bolsista, eu como voluntário, fiz bolsa de pesquisa também. Então, nós sempre fomos ligados muito à universidade, né? Então, nesses primeiros anos, a gente acabou desenvolvendo muitos trabalhos vinculados ao planejamento urbano em função do Núcleo de Estudos Urbanos que a gente era pesquisador, né? Nos tornamos pesquisadores. Isso nos rendeu alguns trabalhos muito interessantes na área do urbanismo, planos de habitação de interesse social, revisões de planos diretores, o distrito turístico de Blumenau, participamos da equipe. Então foi muito desafiador e muito interessante nesse momento, nesses primeiros anos de trabalho. E sempre junto nós trabalhávamos com arquitetura também, né? Principalmente arquitetura residencial. Então a gente ficava sempre nas duas áreas, né? Tanto com planejamento urbano como com arquitetura. Nas duas áreas, em várias cidades, né? Então a gente sempre foi Nômades. muito nômade na nossa profissão. Então, né, eu sou de Jaraguá, nasci em Jaraguá e o Bruno era de Blumenau. Então a gente ficava sempre nessa ponte, né, entre Jaraguá, Blumenau e nas outras cidades onde a gente trabalhava. Então, né? Surgiam trabalhos em toda a região, né, do estado, aqui principalmente a região do Vale, do Itajaí, era bastante forte, a gente tinha bastante trabalho, então a gente estava sempre migrando de cidade para cidade, sempre voltava para a cidade de origem, mas os trabalhos eram longe. Então, Mas hoje o escritório da Nordic está em Jaraguá do Sul. Hoje estamos em Jaraguá do Sul, sim. Na verdade, sempre estivemos, né? A gente é que ficava saindo e voltando, saindo e voltando. E isso sempre foi um desafio para a gente. Porque quando você está muito na estrada, é um pouco difícil você controlar o teu negócio e o teu tempo de trabalho. Uhum. Porque o tempo todo que você está na estrada, você não computa, você não calcula como sendo tempo de trabalho. Então chegou um período, uma fase que a gente se perguntou, será que está na hora, assim, mesmo sendo cedo, nós somos novos na área, na profissão. Mas aí vocês estão há quanto tempo com a empresa? A Nordic existe há quanto tempo hoje? Nós abrimos ela logo depois de formados. Certo. Né? Ela teve uma mudança de nome, marca, sim. Né? Uma mudança de ideia, de intenção de marca, mas desde formados. Então faz 10, vai para 11 anos que nós temos o escritório. Legal. Tu falou uma coisa bem interessante, né? Vocês saíram da arquitetura, se formaram e abriram o escritório e se depararam com outros desafios. Eu estou no momento que eu estou lendo um livro agora sobre o mito do empreendedor, né? E ele fala justamente isso. Nós, formados técnicos, né? Eu sou formado técnico na área de tecnologia, abrimos uma empresa e nos deparamos com outras situações, que é empreender, né? Nós não somos mais só um técnico, né? Nós temos outros desafios. E eu acho que foi mais ou menos por isso que vocês passaram quando saíram, né? Começaram a pingar alguns trabalhos, como você falou, e começou a crescer e ter volume, e você percebeu que na tua fala agora, né, que não é só arquitetar, né? O que mais? O que mais você se deparou quando deixou de ser apenas um arquiteto? Entre aspas, né? Não é só apenas, já é um grande desafio, né? Mas ou como se é que é esse? Só projetar. Como é que é ter uma empresa? Vamos lá, contem pra gente. O desafio ele é bastante grande. Isso não é novidade para ninguém, né?
Logo depois que nós formamos e abrimos negócio, a gente sempre foi muito da leitura, enfim, eu li um livro do arquiteto finlandês, que é o Julian Palasma. E ele fala muito sobre o nome do livro é Os Olhos da Pele. Fala muito sobre as sensações da arquitetura que ela pode gerar, enfim. E o espírito arquiteto, ele é tomado por isso. Uhum. Então, Perfeito. assim, a gente até teve uma fala num outro podcast do nosso colega, do Edson, que ele fala do quanto que o arquiteto romantiza, né? Uhum. E é isso mesmo. A gente romantiza. E tem vezes que a gente faz questão de romantizar, só que a gente precisa entender que existem alguns limites, caso contrário, o nosso negócio fica improdutivo. Uhum. Né? Então, esse é um dos maiores desafios. A gente se depara com muito conteúdo poético da arquitetura, um conteúdo poético da profissão. Só que se a gente vive toda essa poesia, a gente acaba, às vezes, estando mais distante de uma realidade de empreendedorismo e o teu negócio não fica, talvez, tão seguro, né? Então, a gente começou a conversar muito e percebemos que existia essa necessidade de aprender a empreender, a gerir um negócio, além de aprender a ser, ou além de ter apenas o desejo de ser um bom profissional, que são coisas distintas, né? A gente pode ser arquitetos muito bons na nossa área, só que a gente pode não saber empreender, é uma coisa completamente natural. Então, nós viemos assim, os primeiros anos foram muito, vamos nos dedicar à arquitetura, vamos nos dedicar ao urbanismo, vamos aprender a ser arquitetos e urbanistas. Criar uma marca e uma referência, Isso, né? começamos a trabalhar forte em cima disso. Até chegar o momento de nos sentirmos maduros o suficiente para dizer, agora a gente consegue aprender a empreender e colocar todo esse nosso portfólio, né, talvez à disposição do mercado, de uma forma também segura, sólida, organizada, com método, enfim. E nesse meio tempo apareceu pandemia, enfim, né? Que deu também uma virada de chave bastante grande aí nos nossos pensamentos. A gente sempre se preocupou em criar segurança na nossa área, né? Criar conhecimento antes de, né, sair abrindo empresa, enfim. E depois de um certo tempo a gente sentiu a necessidade de ampliar a equipe, porque sempre foi tudo concentrado na Mike e no Bruno, né? Então a gente, além de fazer sempre tudo, a gente sempre fazia muita coisa. Então, ainda bem que a nossa sociedade também é de vida, né? Porque não teria relacionamento que durasse com os dois, né? Estando 100% no trabalho, que era o que a gente fazia, né? E tem seus desafios também, né? Porque da Exatamente. porta para dentro de casa, a gente tem que separar um pouco o trabalho, senão a gente só trabalha, Exatamente. né? Olha, eu vou dizer que é até bom, porque a gente não tem nem tempo de brigar, né? A discussão de relacionamento, ela fica de lado. A gente discute mais o trabalho, então, né, o relacionamento, ele só é uma vai, estratégia, mas tá tudo uma boa certo. estratégia. Tem dado certo, Tem que dado ótimo. certo até então. Só que a gente se pegou trabalhando demais, assim, sabe? Acordando e dormindo e trabalhando, e daí a gente pensou, não, vamos fixar raízes, vamos criar uma equipe, vamos começar a delegar, porque, né, a gente precisa disso. E hoje em dia a gente não deixou de tomar a frente na criação dos projetos, todos eles têm a nossa identidade, que é a que a gente construiu durante esses 10 anos, mas hoje em dia a gente já consegue gerir uma equipe. Eu acho que é um modelo que a gente encontra no mercado, né? Nós temos os profissionais que dão a cara, a imagem para a empresa, né? Que são vocês, que falarmos em Nordic é Mike e Bruno, não é falar da equipe. Exatamente. Mas que sem essa equipe de apoio, a gente não tem sustentação para fazer o nosso trabalho, que é estar fora, que é dar a nossa cara ao mercado, é fazer comercial, fazer a entrega, estar próximo do cliente, trazer esse romantismo que vocês comentam para a vida do cliente, né? Eu acho que é muito esse o papel nosso como empreendedor, só que por trás existe uma empresa para ser gerida, uma equipe para ser motivada, prazos a serem cumpridos, né? E nessa jornada vocês comentaram que veio a pandemia, mudou bastante alguns pontos ali da empresa e também a necessidade, o time cresceu, a demanda cresceu, né? Velhos métodos ou ferramentas que se utilizavam para fazer gestão já pararam de atender a estrutura que vocês montaram. Uhum. E aí eu acho que nessa fase a gente começou a conversar, né? Eu fui visitá-los e conheci a Nordic. Eu lembro que na época estava na mudança, na transição da marca, e me marcou muito a forma como o Bruno me passou a informação, né? Não, nós vamos entrar com a Otimize,
mas nós precisamos de um tempo até uma determinada data, que era janeiro do ano passado, então isso nos leva ao ponto que está fazendo 12 meses, né? Fizemos 1 ano de aniversário juntos aqui, o Otimize e Nordic, mas houve um processo muito racional e planejado da parte de vocês para fazer essa virada de chave entre ferramentas, às vezes, que não centralizavam a informação para uma ferramenta completa que gerisse o escritório de vocês. Conta um pouquinho sobre isso para a gente. Nós temos o hábito de planejar, né? Planejar a curto, médio e longo prazo. E a decisão de adotar um sistema, uma plataforma para gerir o nosso negócio também foi planejada, né? Nós já vínhamos há um tempo, e de novo, o período da pandemia, quando eu coloquei, nos colocou também frente a frente e nos questionando. O nosso tempo, né? Hoje nosso tempo é uma coisa super preciosa. E a gente parou para pensar, realmente, a gente trabalha muito, a gente faz muito. De que forma a gente consegue ter mais tempo para a nossa vida e mesmo assim continuar produzindo, sendo eficiente, né? Otimizar o nosso tempo. Como que a gente consegue fazer isso? Então, eu sempre bastante curioso, pesquisei diversos sistemas, fiz períodos de teste com diversos sistemas, desses que a gente encontra na internet, enfim, através de outras empresas. Mas sempre tivemos dificuldade em bater o martelo em um sistema. Porque a gente sempre percebeu que todos eles talvez fossem pouco integrados, vamos dizer assim. A gente entende a importância da informação, a importância de você ter dados, só que se esses dados não se conversam, eles nada mais são do que dados, né? Então, a gente, quando conseguiu encontrar o Otimize, nos despertou um interesse grande, porque a gente percebeu, nos parece uma plataforma, um sistema inteligente, talvez é o que a gente está procurando, e que não é simplesmente um banco de dados, que eu vou largando dados e um dia, quando eu precisar, eu vou lá, tiro um extrato e eu sei o que está acontecendo. Existe uma metodologia por trás daquilo. Essa metodologia ela tem que ser inteligente para que ela te sirva. Caso contrário, de novo, é apenas um sistema que você fica passando trabalho em alimentar. O que fez diferença também, deixa eu só complementar, foi a questão da consultoria e da assessoria, que vocês, né, sempre tiveram conosco, diferente de qualquer outro sistema da internet que a gente assina, enfim, que você precisa ter muito mais responsabilidade. Ser autodidata, ser né? autodidata, tem que aprender. E como você está iniciando naquilo, então esse suporte, né, tanto do Guilherme quanto do Luciano, acho que foi fundamental também, até a insistência deles, né, as reuniões semanais e tal, porque, né, realmente pra gente difícil foi fechar calendário sempre, né, mas é importante que... E não só isso, né, Bruno, eu vejo no meu dia a dia, né, todos nós temos uma rotina muito pesada de atividades, né? Nós somos os empreendedores à frente dos nossos negócios, e o grande desafio de ter equipe te dando essa retaguarda para você poder estar tranquilo com o seu cliente, levando segurança para o seu cliente, levando um produto de qualidade. Isso vale para nós da Otimize, isso vale para a Nordic, isso vale para toda empresa. É sempre um desafio ter um bom time, ter um bom produto e fazer uma boa entrega. E a dificuldade das pessoas em abandonarem velhos hábitos, né? Então, se eu falasse do Edson Lima, né, no nosso podcast com ele, que ele fala do romantismo do arquiteto, ele também é muito essencialista, né? Então, ele, quando decidiu virar a chave, ele engavetou as planilhas e foi a fundo no Otimize. Mas quantas pessoas não têm esse momento de se planejar e dizer, não, ali vai ser a nossa virada. Eu vou abandonar velhos hábitos, né, fazer a transição dos velhos hábitos para um novo hábito e se abrir a aprender. Isso é um grande desafio. E por isso, da nossa parte, buscando sempre estar próximo ao cliente. Porque nós temos esse trabalho de fazer essa conversão, de engajar esse cliente, porque, como você falou, né, a ferramenta está integrada, existe um método por trás, existe inteligência ali, mas é preciso fazer a virada de chave no empreendedor. Né? Esse é o meu sentimento. E tu falaste também desse método. Esse método, nós chamamos de método eficaz, né? E nós trazemos esse método para os nossos clientes através do PAEC, Otimiza a Gestão, que é um programa de aceleração. Nós vamos falar dele num próximo podcast aí,
onde a gente trabalha a metodologia, a gestão. A ferramenta é onde você vai colocar em prática aquele método, mas existe um método de gestão, existe uma forma de fazer que tem que ser entendida, né? E a ferramenta, às vezes, você pode até aplicar em outra ferramenta o mesmo método, mas a nossa ferramenta está preparada para esse método num todo. E eu sei, né, eu consegui trazê-los para o Otimiza Gestão e também gostaria de ouvir como é que tem sido essa jornada, porque, vamos lá, fizemos 12 meses juntos. O Bruno até comentou antes aqui nos bastidores, né? Achei que ia ser mais rápido, etc. Mas a média de tempo para o método e para a ferramenta estar realmente bem consolidada dentro do escritório varia de 18 a 24 meses. A virada de chave não é rápida. Você trabalhou a vida inteira de um jeito e você agora está estruturando todo o seu negócio em todos os pilares dele. Então, é uma mudança de médio e longo prazo. Já falei de vários temas aqui, mas vamos tentar sintetizar, né? Como é que está sendo essa experiência dessa virada de chave? Como é que está sendo esse curso que vocês estão fazendo? E qual é a expectativa de vocês aí em relação aos próximos 12 meses juntos? Então, no momento que a gente entrou nesse processo, nessa jornada com o Otimize, realmente eu imaginava que seria um pouco mais rápido. Porque, inicialmente, talvez a gente tenha uma visão um pouco superficial da situação. Não do sistema, mas é uma visão superficial sobre gerir negócios. E que a gente só vai realmente aprendendo quando a gente está colocando a mão na massa e a gente está percebendo a informação, como eu disse. Está percebendo o dado compilado, você está vendo um resultado, para daí você pensar o que vai fazer com aquele dado, com aquele resultado. Então, assim, foi um pouco mais demorado do que imaginávamos, mas foi extremamente importante esse período para que a gente pudesse amadurecer o próprio negócio. Então, assim, não é o período de adotar a ferramenta. É o período que o nosso negócio precisava para amadurecer dentro dessa nova estrutura de negócio. Desse método. Desse novo método, Então, isso foi super positivo, né? Está sendo super positivo, porque a gente vem ampliando os nossos horizontes para diversas áreas, né? E que talvez no ano passado a gente não tivesse essa perspectiva de negócio. Então, assim, está sendo super positivo. Existem algumas dificuldades ainda de implantação, que são naturais, né? Quando você se depara com uma nova ferramenta. Mas a dificuldade do Play, que eu já estou pegando no pé de todo mundo, né? A cultura do Play. Eu já estou dizendo pro pessoal do escritório, ó, não dá o Play, daqui a pouco não recebe pagamento. Porque o ser humano é resistente à mudança. Fizemos uma plaquinha e colamos em cima do monitor, assim, ó, aperte o Play. Aperte o Play. Então essa é Nós fizemos uma brincadeira nas férias, né? Nós fizemos o videozinho, mandamos para vocês, todos os clientes receberam, personalizado lá. Agora é o Play nas férias. Então, desligamos o Play e ligamos dia 10 de janeiro de novo. Mas passou muito rápido. E também nos mostrou a necessidade de também descentralizar um pouco as atividades, porque nós fazíamos muito de tudo. Então chegou um momento que a gente entendeu, olha, temos perfis diferentes, isso a gente já sabia naturalmente, né? Mas assim, a Mike tem um perfil que é muito mais... Ela consegue controlar melhor os projetos, os processos, ela domina melhor os softwares de arquitetura, ela tem habilidade para projetar. Então, assim, esse é um perfil dela. Eu tenho um perfil talvez um pouco mais dinâmico, no sentido de sou mais falante, gosto de negociar um pouco mais, gosto de visitar obras, gosto de projetar, claro. Que bom, né? Porque se completam. Exatamente. Então a gente entendeu que nós somamos forças e isso Legal. É muito importante para o nosso negócio. E a plataforma também veio com esse intuito, né? Ela nos mostrou assim, ó, cada um talvez toca uma parte do negócio de forma integrada, naturalmente, mas isso ajudou bastante também para que a gente conseguisse otimizar o próprio tempo. Porque senão... dividir, né? Exatamente, a gente dividir para multiplicar. E eu não desperdiço tempo com atividade que eu não tenho habilidade, e a Mike não desperdiça tempo com atividade que ela também não tenha muita habilidade. Então, na plataforma a gente tem ali, né, a parte de negócios, de operação. Então, negócios fica mais com ele, a operação fica mais comigo. As finanças
fica mais com ele, mas eu gosto lá de dar uma olhadinha para ver como é que tá, né? Mas eu confesso que, né? Então isso a gente aprendeu mais a dividir. E com aquela aba de negócios, que é algo novo, né, dentro da empresa, a gente consegue ter uma visão melhor, tu entende? Do início e aonde você quer chegar, né? Diferente, né, de antes eu vou correr atrás, vou, né, falar com o cliente, ou às vezes, não, esse mês... Não é assim, a gente tem que se manter numa constância, porque a gente existe, né? A gente tem o funil ali, né? O negócio ele tem que começar e acabar, e a operação ela tem que andar junto, né? Então todas as duas abas elas merecem o mesmo esforço. Então a gente estava se vendo colocando muito esforço na operação e pouco esforço nos negócios. O que é extremamente normal quando a formação dos empreendedores é técnica, né? Exatamente. No começo do podcast eu falei do livro, né? O Mito do Empreendedor, e fala isso, né? Nós temos que equilibrar 3 seres diferentes, né? O empresário empreendedor, o administrativo e o operacional, o operador. Né? Nós somos os 3 frente ao negócio, né? Como equilibrar isso? E a grande dificuldade é isso, nós somos 70% técnico operador, 20% administrador e 10% planejador visionário. Por quê? Porque a nossa o calcanhar de Aquiles do empreendedor é não conseguir distribuir bem isso, né? Que foi o que você acabou de relatar. E o fato de você ter organizado as tuas prospecções, as tuas oportunidades de negócio num funil e ter a responsabilidade, vamos lá, a responsabilidade do Bruno aqui na Nord, cuidar desse funil, né? Ele vai dar atenção e você vai ter uma previsibilidade maior de venda. Porque se não tiver a venda, como é que tu vai ter projeto para operar? Né? Como é que a empresa vai crescer e ter sucesso? Muito bacana esse aprendizado de vocês, que legal ouvir tudo isso de vocês, porque é o que a gente quer levar para os nossos clientes. E ver isso na prática funcionar, ouvir de vocês que isso funciona é fantástico, motiva a gente a seguir com a nossa missão de levar não só um sistema, mas um método de gestão, conhecimento, porque nós como empresa investimos muito em levar conhecimento ao nosso cliente, consequentemente nós temos que estar nos capacitando e buscando conhecimento sempre. Né? Então esse podcast, todos os materiais que estão nas nossas redes sociais, todos os vídeos, né? Tem cliente nosso que disse, você passei o fim de semana maratonando o YouTube de vocês. Eu falei, olha, eu prefiro passar o fim de semana dando uma volta, mas fico feliz que você maratonou o nosso YouTube. Então, o YouTube, o Otimize Oficial, está lá disponível também com muito conteúdo. Gente, dá vontade de conversar mais um monte aqui, porque é bom. Temos muito para compartilhar sempre. Eu só posso... Pode, claro. Eu vou abrir para os finalmente aqui, então, né? Não, porque hoje em dia se fala muito sobre ansiedade, né? Principalmente nesse mundo, né, do empresariado, enfim. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? O Bruno sabe. Nossa, eu acho que tem, né? Quando a gente vai conversar com alguém, porque eu tô ansiosa, porque não sei o que, eu trabalho. Mas a ferramenta, ela até ajudou um pouco mais nisso, um pouco não, bastante. Porque quem é ansioso sabe a insegurança do mês que vem, né? Para quem é autônomo, trabalha, né, tem seu negócio próprio, ter essa segurança de que está previsto para mês que vem tantos projetos para até final do ano, você conseguir enxergar a organização do seu negócio também te traz uma sensação de calma, né? Então, para quem é ansiosa, eu posso dizer que realmente até na nossa saúde mental, né? A plataforma está sendo bem útil também. Então... e não é para né, puxar o saco, vamos dizer assim. Sim. Mas é porque nós tivemos um caso recente de um início de uma crise de ansiedade e que nós, assim, por que ter ansiedade com o negócio? Nós temos informações suficientes aqui para entender o nosso negócio, entender que ele é seguro para o próximo ano, então não há motivos dessa crise. Então, de alguma forma, a gente conseguiu superar simplesmente... Olhando dados. Tendo informação disponível. Isso porque você tinha informação disponível, coisa que em momentos anteriores você podia ter o mesmo quantitativo de projeto, a mesma receita, só que ela estava no ar. Então você não conseguia se apegar a ela para ter a segurança do ano. Sem contar o tempo que tu perdia buscando essa informação em vários lugares, né? Exatamente. Então esse ano eu estava quase surtando.
né? Ai, meu Deus, primeiro mês do ano novo, né? Já surtando. Daí o Bruno disse, Mike, vem cá, senta aqui. Ó, tá vendo isso aqui? Daí começou a me mostrar isso. Então tá bom. Que legal. Poxa, que depoimento bacana. Gente, muitíssimo obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado por serem nossos clientes e confiarem na nossa ferramenta e no nosso método. Nós que agradecemos. Que tenhamos aí os próximos 12 meses junto de muito aprendizado e vamos conversar para frente como é que foi esses mais 12 meses aí. Assim esperamos. A gente sempre agradece a disponibilidade da Udmise, né? Porque a plataforma, a gente percebe que ela faz questão também de se estruturar e se moldar de acordo com a necessidade. Então, assim, nós tivemos períodos que nós conversamos, né, com a Udmise. Verdade, bem lembrado. E apontando assim, olha, nós sentimos falta disso no sistema. O planner nasceu daí. Nós sentimos falta desse ponto e daquele, porque isso faz diferença no nosso dia a dia. E a Udmise não mediu esforços, né? Disse, vamos colocar para discussão, vamos debater essa situação e, se for possível, a gente coloca no sistema. E teve um monte de situações que foi possível e que hoje ajudam mais ainda a gente. Então, a gente fica muito contente pelo fato de o sistema também estar aberto para essas mudanças, né? Para essas interações, que eu acho que deixam ele cada vez mais rico. Então, somos bastante felizes aí de ter encarado essa jornada com vocês. Esperamos mais um ano de sucesso juntos. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado para você que está acompanhando a gente e aguarde o próximo podcast.